Ainda bem que tem uma igreja. Ainda bem que tem uma igreja que tem alguns projetos, inclusive com adolescentes. Né? A gente presencia, né, alguns indo bem precocemente, e toda vez que a gente vê isso, a gente pensa, o que eu poderia estar fazendo, tentando para que jovens não tomassem esses caminhos. E a igreja, irmãos, graças a Deus, é uma dessas ferramentas. Né? A gente olha nossas crianças, nossos jovens, que daqui a pouco estarão aí estudando, adolescentes. Carlos Machado, por favor, se esteja orando. Nós olhamos nossos jovens, nossos adolescentes, e eu repito, né, outro dia, como fazem com outros pastores, um deles me perguntou e veio perguntar, pastor, eu queria saber, eu estou pensando em namorar. Isso, irmãos, pode parecer uma coisa, puxa, não precisa-se mais disso, mas naquele momento ali eu pude refletir o seguinte, graças a Deus que existe uma igreja, né? Graças a Deus que nossos jovens têm ensinamentos, nossos adolescentes podem desfrutar de grandes ensinamentos que os pode livrar de muita coisa ruim. Você concorda comigo, irmãos? Amém? Então a igreja é muito importante, irmãos. A igreja é uma instituição muito importante, fundamental, não só, né, no nosso município, né, mas nesse Brasil. A igreja, irmãos, é aquela que preserva os valores, né? Quantos casamentos, né? Poderiam, né? Semana que vem nós temos culto aí de família, e está a igreja trabalhando casamento, relacionamento familiar. Então a igreja é para a gente valorizar todos os dias. E quem compõe essa igreja somos nós. Certo, irmãos? Amém? Ela não é composta, não, são só as lideranças, só fulano, ou círculo de oração. A igreja é composta por todos nós. Então, que nós possamos, de forma coletiva, né, abraçar isso todos os dias e dizer, eu faço parte dessa igreja. Amém? Podemos repetir juntos, irmãos? Eu faço parte desta igreja. Isso, irmãos. Nós precisamos fazer parte dessa igreja. Nós não assistimos, né, à igreja, nós fazemos parte dessa igreja. De repente, se eu vou num campo de futebol, tem um campeonato, eu vou lá no Maracanã, vou lá, participo, venho para casa e acabou. Mas no culto a gente participa, a gente vai para casa, mas esse sentimento de pertencimento, ele fica no nosso coração. E nós sabemos, olha, eu pertenço a uma igreja, eu não sou indiferente a essa igreja, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço à igreja de Cristo. Amém? Formada por pessoas mais diversas, mas é a igreja de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que orarem, que nós orarmos, vamos lembrar dessa igreja e dizer, Senhor, preserva a tua igreja em dias tão trabalhosos, mas preserva a tua igreja, porque eu faço parte dela. Amém, amados? E se um dia, isso nunca vai acontecer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas se não houvesse a igreja, imagino que seria desse mundo. Alguém me perguntou, eu estava lá no trabalho e alguns moram, né? Pessoal que às vezes é contratado, terceirizado, conversando com alguns deles, um deles falou assim, eu moro lá na comunidade, e não é nenhum receio ou preconceito em relação à comunidade, mas ele falou assim, lá tem muita igreja. O outro falou assim, mas por quê? Não sei por que tem tanta igreja. Aí eu falei assim, imagine se não tivesse. Graças a Deus. Amém, irmãos? Que tem essa daqui, que tem outra ali na esquina, que tem outra lá. Igrejas que pregam a palavra de Deus, é claro. Igrejas que estão inseridas nesse contexto da palavra de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a cidade, né, que realmente tem igrejas que pregam a palavra de Deus. Graças a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. As classes, né, que aqui estão, se forem se dividir, né, 10h40 vamos estar todo mundo aqui para a ceia, tá bom? Não atrase ninguém, mas vamos, irmãos, estar estudando hoje sobre o Espírito Santo,
Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Vamos fazer aí como alguns irmãos estão fazendo, Fernando, né? Já que está ficando mais vazio para cá, né? Aproveitem, sentem mais à frente aqueles que podem. Nós estamos sempre estimulando, né? A sentarem mais aqui à frente. Temos conversado com alguns irmãos e eles dizem assim: pastor, eu sento lá atrás, mas lá atrás é muito movimento e eu acabo me distraindo. E é uma verdade, irmãos. Se você nunca sentou aqui na frente, experimente sentar, que você vai ter uma percepção bem mais diferente do culto. Tá bom? Amém? É um conselho, é uma ajuda para que a gente possa aproveitar bem mais. João 14, 16, abre aí a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 16. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração, nessa escola bíblica, né? Que é aberta a todos que quiserem também perguntar, participar, acrescentar, é aberta a todos. João 14, versículo 16. Quem pode ler esse versículo para a gente? Vou pedir a um irmão aí que... Já está aí, Tiago, com o microfone? Então, ótimo. Então, vamos pedir o pastor Delci que faça a leitura. João 14, 16. Acompanhe na sua Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso. Amém? Quem citou essa frase? Quem foi, irmãos? Jesus. Antes da sua partida, ele expressa isso aos discípulos: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Mas nós vamos começar, irmãos, com uma pergunta. E eu gostaria que todo mundo respondesse essa pergunta. Qual é o seu entendimento sobre o Espírito Santo? Fizeram a pergunta? Consegue ter uma resposta? Qual é o seu entendimento, ou qual é o nosso entendimento? Quem é o Espírito Santo? Está distante da gente, está perto da gente, está conosco só no domingo. Quem é o Espírito Santo? Está com a gente só de dia? Está com a gente só na escola? Qual é o nosso entendimento, irmão, do Espírito Santo? Qual é o seu entendimento sobre... Tem alguém, irmãos, que quer falar? Olha, o meu entendimento, o Espírito Santo para mim é isso. Olha o Douglas ali. Vai ir para o Douglas. Quem é o Espírito Santo, irmãos, para você? Graça e paz, igreja. O Espírito Santo é Deus, né? Porque é a Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos acompanha 24 horas. Nos Amém. livrando, nos guardando de todo mal. Na nossa trajetória para o trabalho, no retorno. Está conosco o tempo todo. Posso fazer uma pergunta, Douglas? Você pode falar com ele a qualquer momento? Amém? Quem é o Espírito Santo, irmãos? Adriana, quem é o Espírito Santo para você? Ela viu logo. Você assustou, Adriana? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é Vandinho, o Espírito Santo para você? Evandro? Irmãos, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa distante? É um amigo de vez em quando? O Douglas falou ali que a gente vai para o trabalho, vai em outro lugar, ele está sempre com a gente. Então é sobre o Espírito Santo que nós queremos falar nessa manhã. Amém? Ah, pastor, mas eu sei que o Espírito Santo é a Trindade. Amém, faz parte da Trindade, né? Mas, irmãos, como é essa nossa conversa com o Espírito Santo? Às vezes você ouve um pregador, uma pregadora falando aqui na frente: olha, eu estava assim, Deus falou comigo. Quem foi que falou com você? O Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele falou conosco.
Foi essa a oração de Jesus, né? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para... E ele ainda continua dizendo que ele vai nos guiar em toda verdade. Fernando, vem ali. Bom dia. Olha o cuidado que Jesus teve com a gente, né? Ele foi e deixou o Espírito Santo porque ele venha nos consolar, né? O cuidado que ele teve com o ser humano, né? Amém. Sabia que a gente não podia ficar só, né? Sabia que a gente não podia ficar só. Tinha que deixar o Espírito Santo. Ele ia rogar, né? João 15, 26. Quem pode ler aí também? Isso, irmãos. Então, é uma outra declaração de Jesus. Mas quando vier o Consolador, primeiro ele diz que vai enviar o Consolador. Porque quem estava ali com os discípulos e com a multidão? Era o próprio Jesus, fisicamente. Semana passada nós pregamos aqui à noite, né? Estávamos falando que os discípulos, num determinado momento, Jesus fala para os discípulos, olha, eu preciso organizar a ceia, vá até tal cidade, e lá vocês vão ver um homem entrar com um cântaro. Jesus, na sua onisciência, já sabia, né? Mas ele estava ali presente, fisicamente. Os discípulos pedem a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar. Mas agora, irmãos, ele faz a promessa, mas depois diz assim, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, são promessas de Jesus naquele momento, dizendo, olha, como o Fernando citou, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Vamos passar aí o... A ideia central desses versículos é a promessa de Jesus que, ao retornar ao Pai, ele orará para que o Pai envie outro Consolador, o Espírito Santo, para permanecer com os discípulos para sempre. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele tem a missão, desde que Jesus foi aos céus, ele está com a igreja para sempre. Se hoje existe uma igreja metodista aqui no 42, é devido à ação do Espírito Santo, né? Se nós vamos participar de uma ceia, todo mundo está aqui. Quem moveu seu coração pela manhã, despertou, foi o Espírito Santo. A gente estava conversando com o pastor Richard agora há pouco, a gente teve um momento de oração, ele falou assim, eu tive uma visão de manhã cedo, e quando eu comecei a querer entender, é a oração. É o Espírito Santo quem fala ao nosso coração. Se nós estamos aqui, irmão, se nós conseguimos, ou estamos caminhando 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos na igreja de Cristo, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, para permanecer para sempre. Essa presença não é apenas uma ajuda momentânea, mas uma presença contínua de Deus na vida do povo de Deus. Então, quando a gente faz a pergunta, quem é o Espírito Santo? E pode ser assim uma coisa, pastor, isso é coisa básica da nossa época de classe de batismo. Mas não é, irmãos. Às vezes você pode ter um grande amigo e você esquecer desse grande amigo. Você pode ter uma pessoa muito confiável e ao longo do tempo você começar a se distanciar dessa pessoa tão confiável. Então, relembrar quem é o Espírito Santo para a nossa vida é algo muito importante. Porque às vezes nós não conseguimos nem orar, porque esquecemos que temos o Espírito Santo com a gente. Então é aquilo ali que foi colocado ali, né? Uma presença contínua de Deus na vida do povo de Deus. Isso aqui também é muito importante. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, habitando ou morando, é o povo de Deus, certo? Amém?
É o povo não, pastor, mas ele não habita em outro lugar? Daqui a pouco nós vamos ler uns textos e vamos ver isso direitinho. Outro Consolador não substitui Jesus de forma física, tá? Ele é um outro Consolador. Sempre lembrando o que o Douglas até citou ali, Jesus, Espírito Santo, Deus. Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, é a Trindade. Hoje não é a intenção nós falarmos sobre a Trindade, mas é só para entender que é outro Consolador. Ele é Jesus, é Deus. Amém? Ele não falou assim, não, eu vou para o Pai e vou mandar alguém aqui de segunda classe para habitar com vocês. Não, irmãos. Nós vamos também daqui a pouco ler alguns textos que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo sabe de tudo, que o Espírito Santo está em todos os lugares. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso. Espírito Santo é Deus. Então, outro Consolador não substitui Jesus de forma física, mas continua a obra dele entre os crentes em e de igual modo divino. Tá? Explicando essa frase, Jesus esteve fisicamente. O Espírito Santo, alguém enxerga o Espírito Santo? Ele está de forma divina entre nós. Nós percebemos a ação do Espírito Santo? Percebemos. Mas forma física, como os discípulos viram Jesus? Não. Tá bom? A expressão que fique convosco para sempre aponta para uma presença perpétua, não limitada a um tempo ou a uma situação específica. Né? Nós estamos repetindo isso, que fique convosco é uma presença perpétua. O Carlos Gevô aceitou Jesus. O Espírito Santo está com ele todos os dias. Não é isso, Carlos? Todos os dias. E eu tenho certeza... Dá o microfone ali para o Carlos. Carlos, é bom te falar só por causa que na gravação acaba saindo a nossa voz também. É o Carlos Gevô. A paz, igreja. Eu tive uma prova concreta essa semana. Meu filho apagou. Não, saiu, como que se diz assim, desmaiou. Eu não estava presente. Aí me ligaram, corre aqui, corre, que o anjo está muito mal. Aí eu cheguei, estava na casa da minha sogra, eu estava mexendo no carro. E quando eu cheguei, ele apagado. Nem o olho mexia. Segurei na mão dele, comecei a conversar com ele, baixei no ouvido dele e falei: meu filho, o Espírito Santo de Deus está contigo. Ele Glória a resolveu. Deus. Glória a Deus. Na hora que o senhor começou a pregar e falar, isso veio na... Entendeu? Então ele está presente na nossa vida a todo tempo, tem que crer em Deus, não há outro caminho. Tá? Muito obrigado. Amém. Testemunho, né, maravilhoso. Então ele está conosco, irmãos, é aquilo ali, ó. Não está limitado a um tempo ou uma situação específica. Tá? Qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar. Qualquer momento. Qualquer situação. O Espírito Santo está com a gente. Não vos deixarei órfãos. É isso. Ele está conosco, né? Todos os momentos. Eu citei o Carlos Gevô, né? Aqui o Carlinho, porque ele manda mensagem para mim todo dia. E eu fico feliz. Quando ele não manda, que está dando umas 9 horas, eu falo, o que aconteceu? O Carlinho ainda não mandou, né? Eu retorno. Mas ele é uma pessoa transformada e liberta. E, irmãos, quem faz isso com a gente é o Espírito Santo. Eu me lembro quando aceitei a Cristo, eu estava com 16 anos, e eu não tinha meu pastor o tempo todo ao meu lado. E a transformação foi acontecendo pela ação do Espírito Santo. Tinha muitas coisas que às vezes eu estava numa situação, aí vinha aquela voz, olha, agora você é um cristão, hein? Você não pode mais andar, evita esse caminho aqui, vai por esse. E você vê, irmãos, é o Espírito Santo falando com a gente. Aí alguém até fala assim, não, mas você foi para a igreja, agora vocês estão presos, não pode isso, não pode aquilo. Olha, pode até fazer, mas não faz na frente de ninguém não, né? Se você estiver sozinho. Irmãos, não existe isso. É o Espírito Santo. Creio que você também, como eu, alguém chegou um dia,
Você está diferente? O que aconteceu contigo? Né? Alguém já passou por essa experiência, irmãos? Antes de ser convertido e depois de convertido? Alguém, tem alguma coisa diferente com você? O que aconteceu com você? Não me diga que agora você está na igreja. Né? As pessoas percebem, irmãos, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, Ele está conosco, irmãos. Não está limitado ao tempo, nem qualquer situação específica. Ele trabalha na nossa vida, desde o dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Amém? O Carlinho é uma pessoa que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sou uma pessoa que o Espírito Santo está trabalhando todos os dias. Quantas vezes a gente está indo para uma direção, e eu não digo nem direção errada, uma decisão, e o Espírito Santo fala, olha, não faz isso não, é por aqui. Né? Não é? Ele serve para facilitar a nossa vida, porque ele atuando, ele nos impede de pecar. Isso. A gente tem que ser sensível à direção que ele dá. Então, como foi falado aqui de manhã que aconteceu comigo, como aconteceu com o Carlos, como acontece com tantos outros, o Espírito Santo tem essa função também. Ele facilita a vida do crente. Ele ajuda a gente em momentos de angústia, de aflição. E esse é um mover do Espírito. Graças a Deus, né? É só um exemplo mais figurado, né? Tem que estar com o GPS ligado, né? Senão a gente pode tomar uma direção errada. Mas o Espírito Santo, ele nos guia. E a gente precisa estar atento, né, a ele. O título outro Consolador, não substitui Jesus de forma física, mas continua a obra dele entre os crentes, e de igual modo, né, eu já li isso aqui, né, a expressão para que fique convosco para sempre aponta para uma presença perpétua, não limitada a um tempo ou uma situação específica. O título Consolador, em grego Parakletos, descreve alguém que ajuda, encoraja e defende. Tá? O caráter eterno da sua presença indica que a relação com Deus não depende de a pessoa de Jesus estar fisicamente presente. Né? Não é mais a presença física de Jesus, mas é o Consolador, que no grego, né, Parakletos, descreve alguém que ajuda, encoraja, defende. Aquele momento que você está dizendo assim, acho que eu vou desistir de tudo. E o Espírito Santo vai lá e dá uma injeção de ânimo na nossa vida, daqui a pouco a gente está de pé. Glória a Deus, irmão. Você pode dizer glória a Deus? Desde o que está aqui é o Sérgio, que é o último lá. Irmãos, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Ninguém pensa assim, não, é porque eu sou muito inteligente, por isso que eu estou na igreja. Não, irmãos. É o convencimento, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele que encoraja, é Ele quem defende. Se nós lermos, eu não vou me ater ao Antigo Testamento, mas com prioridade sim, o Novo, né? Mas se nós vermos lá no Antigo Testamento, quantos valentes do Senhor e o Espírito de Deus veio sobre ele e se tornaram homens valentes. Não é verdade? Quando você às vezes encara uma situação, uma pessoa que está desafiando a sua fé, quem te capacita para aquele momento? O Espírito Santo. Ele já não sabia, né, que Deus não estava mais com ele, né? Então, irmãos, o Espírito Santo é esse que fortalece a nossa vida. Que às vezes a gente tímido, envergonhado, se depara com alguém que quer ir contra a nossa fé, e você com ousadia responde não brigando, mas com ousadia, com coragem, você às vezes fala, olha, Deus transformou e libertou a minha vida. Amém? Isso é o Espírito Santo em cada um de nós. Então ele ajuda, encoraja, defende. Isso que o Carlos colocou aqui, né, o socorro, né?
Quantas vezes nós, às vezes fazendo uma visita, irmão, se deparamos com uma situação tão delicada, tão difícil, e você tem que falar, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo orienta, direciona, mas é o Espírito Santo que encoraja a cada um de nós. Às vezes você passa por um momento difícil, perde um ente querido, quem te dá força? O Espírito Santo. Às vezes você tem um laudo médico, alguma situação, quem te dá força para vencer aquilo ali e continuar com fé? O Espírito. Imagine se tivéssemos sem o Espírito Santo. Encerrava tudo. Não é verdade? Quantas pessoas tiram a vida porque não tem um consolador para dizer para ela, olha, eu vou mudar, eu te dou vida. Ela não tem essa esperança. Então, quem é o Espírito Santo? Voltamos à pergunta, quem é o Espírito Santo para você, querido? Já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Nildo já teve várias experiências com o Espírito Santo, né? Atílio, cada um de nós, irmãos, né? Então, essa é a proposta da pergunta, quem é o Espírito Santo para você? Tá? Pneuma, essa palavra significa espírito, vento, sopro. No Novo Testamento, ali está, ocorre 379 vezes essa palavra, pneuma, que quer dizer, na sua maior parte, espírito. João 4, versículos 23 e 24, vamos ler aí juntos. João 4, versículos 23 e 24. Nós estamos dando exemplo do que significa a palavra pneuma. Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ele declara uma palavra para ela. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pastor Richardson. Eu vou ter que pegar uma carona na aula de numerologia bíblica, não vai ter jeito. Olha lá, 3, 7, 9. 3 é trindade, né? 7, a plenitude de Deus, a plenitude da perfeição de Deus, tudo o Espírito Santo. E o 9, a plenitude da ação de Deus. Olha lá, 3, 7 e o 9, 379 vezes. Amém. Tá vendo aí, gente? O pastor Richard dá aula no seminário, né? E tem uma matéria, irmãos, da teologia que se chama pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo. Por isso, aquela palavra ali, pneuma. Tá? Então, prestem bem atenção, irmãos, nesse texto. Jesus olha para a mulher samaritana, ela quer saber onde adora, e ele diz assim, olha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai procura quem adora Ele como, irmãos? Em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Como isso funciona para a gente, irmãos? Vamos tomar um exemplo aqui bem prático para nós. Na nossa igreja, como em outras, que se chama o momento do louvor. Antes de mim aqui estava a Rosana, no momento de adoração, nos levando a entoar hinos. Hinos que são louvores de adoração a quem? A Deus. Né? Hinos que ali tem letras que se referem a Deus. Né? Nós não estamos cantando uma música qualquer. Nós estamos cantando hinos ou louvores que estão enfatizando a adoração a Deus. Muitos deles são salmos, outros se referem a passagens bíblicas. Nós vivemos hoje aí, né, já no ano de 2026, mas lá em 2010, 2000, anos 90, os hinos eram um pouco diferentes, né? A maioria de nós, eu também
fui criado e conheço boa parte dos hinos da harpa cristã, e nós cantávamos, não era? Mas eram hinos também voltados para quem? Para Deus. Não são hinos velhos ou hinos novos, nada disso. Os hinos, os louvores são para adoração a Deus. Desde que a gente cante a face adorada de Jesus verei, né, o hino da harpa cristã, aos hinos que nós cantamos hoje. É importante, e a gente está trazendo para um momento prático, irmãos, que nós também entendamos que esse momento, ou que a Rosana, ou que a Marta, ou a Sergiana, ou o Nildo, outra pessoa que subir ali para ministrar os louvores, a gente entenda que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, tá bom? Pode ser qualquer um deles, mas nós temos que fazer a nossa parte nessa adoração. Se eles estiverem cantando e eu estiver ali, estiver assistindo a banda passar, uns vão estar adorando e outros vão estar noutra dimensão. É importante a gente entender que o Espírito Santo está com a gente, conosco, e nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O louvor, irmãos, todos nós que estamos aqui, é muito importante nós entendermos isso. Pode ter, vou usar o nome, né, mas não é bem isso, né, mas para a gente entender, pode ter uma banda top ali em cima. Mas o que vai chegar diante de Deus é a minha adoração. Pode ter o músico mais técnico ali em cima. E ele está fazendo com a sua técnica adoração a Deus. Só que ele está ali com a sua técnica adorando a Deus. E eu estou aqui, sentado ou de mãos erguidas, também fazendo a minha adoração a Deus. Essa adoração é coletiva. Por isso que nós chamamos o culto congregacional, né? É quando a congregação se junta para adorarmos a Deus. Você pode dizer amém? É importante a gente entender, irmãos, que esse momento é diferenciado. Adorar a Deus em espírito e em verdade, né, nesse momento não é um show. Não é a apresentação de uma pessoa. Nós temos que estar muito conscientes em relação a isso. Certo? Amém? Porque você pode ter um irmãozinho lá na congregação muito simples, só tem um pandeiro, e ele está adorando a Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa ter instrumentos, e graças a Deus que a nossa igreja tem instrumentos. Mas é para compor a adoração. E a adoração, irmãos, ela nunca será um show. Porque senão eu poderia chamar um cantor popular e ele começar a cantar ali, ele canta bem, um cantor popular, e eu achar que é isso. A música mexe com as pessoas, não mexe? Os irmãos que são da área da música, não mexe, irmãos? Mexe ou não mexe? Não é, Augusto? Oi, irmãos, às vezes eu vejo uma pessoa cantando, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa aí tem algo diferente, ela tem uma capacidade que eu não tenho nem 20% disso aí. Tem gente que canta muito, não tem? Tem gente que canta muito, irmãos, tem gente que toca muito. Mas, irmãos, tudo isso tem que ser direcionado ao louvor e adoração a Deus. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu quero, irmãos, deixar nesse momento aqui, porque é uma fase também que a igreja passa nesse mundo. Eu sei que você tem consciência disso. Existe uma coisa, irmãos, que as pessoas acham que os cultos hoje se transformaram em show. O culto nunca será um show. O culto é um momento de adoração ao Criador. Glória a Deus. Ele pode ser feito no estádio de futebol? Pode, desde que seja para adoração ao Criador. O culto é isso.
Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não, pastor, culto era só lá há 30 anos, quando a gente cantava o hino da harpa. Não, irmãos. Era lá e é hoje. Mas depende da nossa consciência diante de Deus. Então, que todos nós que estamos aqui possamos lembrar sempre. Olha, quando começa um culto, aquele momento de adoração, se precisar, eu não preciso nem pedir que o irmão mande eu erguer minhas mãos. Eu estou ali com os olhos fechados, eu estou ligadão em Deus. Nós adoramos a Deus em espírito e quem traz isso para nós é o Espírito Santo no nosso meio. Se não houver a ação do Espírito Santo, nós somos apenas cantores. Mas Ele está conosco, para que possamos juntos adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Romanos 12 diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então se adora a Deus sim, irmãos, com entendimento. Nunca perca essa sintonia na hora do culto. Ah, mas é o pastor que está pregando. Nunca perca essa sintonia. Você está adorando em espírito e seja no louvor, seja no momento da palavra. Nós estamos aqui no momento da palavra, teu irmão ali falando, orando. Nós estamos adorando a Deus em espírito e na forma congregacional, porque nós estamos juntos. É claro que eu vou ter esse momento, às vezes, sozinho na minha casa. É claro que com minhas atitudes no trabalho, eu adoro a Deus também em espírito e em verdade. As pessoas estão olhando, isso é um servo de Deus. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Mas eu estou me referindo a esse momento aqui. Seja na palavra, seja no louvor. Irmão, venha pedindo a Deus, Senhor, faz o meu coração arder, porque eu quero... Aliás, é a letra de um hino, não é? Não tem um hino aí, eu não domino muito isso, né? Mas não tem um hino que diz, faz meu coração arder? Faz meu coração arder de novo, não é isso? Na hora eu lembro, mas depois, se você falar assim, ah, pastor, o senhor sabe cantar Foi na Cruz? Aí eu sei. Né? Mas adorar a Deus. Peça a Deus para o seu coração arder e o Espírito Santo falar o seu coração, o nosso coração. Então, é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Todos entenderam? Amém? Amém? Essa igreja poderia ter aqui, irmãos, está gente saindo lá pelas portas. E graças a Deus. Mas que todos nós estejamos nesse sentimento. Eu estou aqui para adorar a Deus. Seja com o fulano que ministra louvor, seja com o irmão que prega, eu estou aqui para adorar a Deus. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Você só vai abrir a sua Bíblia, mas ali já está escrito. Ou não sabeis que o nosso corpo... O que é o nosso corpo, irmãos? Vamos repetir juntos? Templo do... Então, Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, proveniente, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a palavra pneuma, irmãos, ela está 379 vezes ali no Novo Testamento. A maioria das vezes se referindo à obra do Espírito Santo. Nesse versículo, Paulo está falando sobre o Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Paulo está falando sobre essa associação do Espírito Santo com a igreja. Ele está dizendo, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o que é um templo? Poderia ser a mesma coisa que casa. Em outras traduções ou versão bíblica diz morada. Não é de aluguel. Não é pelo Airbnb. Ele mora na nossa vida.
Glória a Deus. Olha para você aí agora, meu irmão. Vamos olhar para a gente. E a gente tem que olhar e falar assim, eu tenho a cara do Espírito Santo. Certo? Amém? Eu tenho a cara do Espírito Santo. Outro dia alguém chegou e falou comigo e com a Marta, a casa de vocês parece com vocês? Eu falei, deve parecer mesmo. Porque, irmão, se nós moramos num lugar, nós transformamos aquele lugar ao nosso jeito. Amém? Se você não gosta de uma casa duplex, você nunca vai construir uma casa, um duplex. Então, Paulo está dizendo isso, olha, vocês não sabem que vocês são morada de Deus? Então, irmãos, por que eu falei que a gente olha para a gente e falamos assim, eu pareço muito com Deus? Presunção? Irmão Jorge, né, imagina a mudança, suas filhas devem testemunhar isso, né? A mudança que houve na vida do irmão Jorge, um dos últimos batizados. Aires, né, Aires? Então, Paulo chega a dizer que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Deus. Mas por quê, irmãos? Porque nós somos morada. Todos nós que estamos aqui, do primeiro ao final, coloca a mão no coração e vamos dizer, eu sou morada do Espírito Santo. Nós somos morada, irmão. Casa, casa. Você já chegou na sua casa e já falou assim, ai, que bom que eu estou em casa, que coisa boa é minha casa. A gente não fala isso? Coisa boa é minha casa, né? Coisa boa é minha cama, né? Tem um cheirinho, a gente já chega, que bom que eu estou em casa. Ufa, posso tirar meu sapato, né? Que bom que eu estou em casa. Essa relação, irmãos, entre nós e o Espírito Santo. Nós somos morada. E Ele vai trabalhando, a gente deve deixar Ele trabalhar a nossa vida, para que nós fiquemos parecidos. É o caminho da santificação. Agora é importante a gente entender aquilo ali, ó. Não sois de vós mesmos. Não sois de vós. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É culto de doutrina? Não. Mas, irmãos, essa relação, quando eu digo culto de doutrina, estou lembrando lá o culto lá do passado, né? Não é culto de proibição, ou alguma coisa parecida que alguém classificava. Mas, irmão, nós somos morada. As mulheres que aqui estão são morada do Espírito. Isso nunca vai mudar. Cuidado de Deus, propriedade de Deus. Repito, né? Se eu sou um camarada que cuido bem da minha casa, eu vou chegar lá, se eu tenho um jardim, o que é que eu faço com o jardim? Graminha aparada, né? Eu chego, fico orgulhoso. Que coisa linda que tá, né? No início dá trabalho, não dá, Jorge? Pego o facão, de repente meto na testa, mas né, erra lá a facãozada. Estou falando isso com o Jorge, né? Ele foi cortar umas bananas e ele deu um... Encontrei o Jorge, fiquei fazendo na sua testa. Foi o facão, fui acertar a banana, acertei. Acabei escorregando. Acontece. Mas já viu, irmão? Não é legal? A gente chega na nossa casa e tá... Pô, é isso que eu queria. Simples, mas é isso que eu queria. Eu não estou falando sobre luxo não, irmãos. Então, nós... Pode falar, pastor. Essa preocupação que o senhor está tendo é que a gente tem que ter. Porque às vezes as pessoas deleniam essa palavra como uma palavra de fechar alguma coisa, ou de podar. Não. Isso é uma palavra de cuidado. É simplesmente o cuidar de Deus com você, com algo que é dele. E algo que é tão importante para ele, que se você errar nessa esfera, você corre risco de perder sua salvação. Você peca contra o Espírito Santo. Isso. E às vezes a gente pensa, poxa, o pastor não está pegando pesado, ele está simplesmente cuidando, é o que tem que ser feito, a gente tem que aprender a cuidar da gente. Se a gente não aprender a cuidar da gente, da nossa saúde, que faz parte do cuidado com o templo, a saúde faz parte do cuidado com o templo, da nossa vestimenta faz parte do cuidado, do nosso falar faz parte do cuidado. Então isso é cuidar de Deus, gente. Amém. Então, é isso aí que o pastor Richard está comentando, né? E a gente está falando. Então, nós somos o quê, irmãos? Propriedade de quem? De Deus.
Você já teve um terreno que você coloca lá, ou já passou à frente de algum lugar, propriedade particular. É para quê, irmãos? Ó, não entra aqui não, isso aqui não é público não, isso aqui tem dono. Então, para todos nós que estamos aqui, irmãos, ao Levi que está lá, o Gabriel, o corpo que nós temos, irmãos, é propriedade de quem? De Deus, né? Então, às vezes vem aquela pergunta, mas eu posso me vestir de qualquer maneira? Não, porque eu sou o templo do Espírito Santo, tanto homens quanto mulheres. Não, mas eu tenho 30 anos, vou me vestir como alguém que tem 60? Não, irmãos, vou me vestir como quem tem 30 anos. Só que tenho que saber que eu sou morada do Espírito Santo, né? Então, nós somos morada, nós somos propriedade de Deus, particular, né? Comprada por Deus, e nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em nossos corpos. Por mais que a gente tenha um corpo de um físico bem aparentado, mas, irmãos, nós somos propriedade de Deus. Não temos que ter vergonha do nosso corpo, é claro, mas a gente tem que saber como que eu me visto, como que eu me apresento. Qual é a minha apresentação numa rede social? Né? Tem que ter esse cuidado, porque as mulheres são corpo do Espírito Santo, os homens também propriedade de Deus. O que mais se tem hoje nesse mundo é a exploração sensual. E, irmãos, ninguém tira a nossa beleza, tanto de homens quanto mulheres. Nós somos templo do Espírito Santo e vamos ser bonitos e lindos sem precisar expor nossos corpos. Certo? Você recebe, irmãos? Glória a Deus. Nós recebemos para a nossa vida. Isso, irmão, nós falamos que existe um fenômeno, um movimento, como eu falei agora há pouco, que culto não é show, existe um movimento chamado, e que as pessoas classificam até como cultura gospel. Em nome da cultura gospel, não, mas eu sou cristão, mas na minha vida nada muda, não, Deus não interfere na minha vestimenta. Não, eu curto um culto, vou lá no culto, até me batizei. Mas não é isso, irmão, a gente não curte uma igreja, um culto, nós somos morada de Deus. É polarização? Não, irmãos, é extremo? Não, mas nós somos morada de Deus. Não podemos, as mulheres não podem chegar, irmãos, na rede social, oh, glória a Deus. Não, a gente tem que saber como a gente se veste. Os homens da minha... Porque isso, irmãos, é prática daquele que não tem, que não é propriedade particular. É daquele que diz assim, eu sou dono ou sou dona do meu próprio corpo. E Paulo está dizendo aquilo ali porque havia a prostituição, inclusive dentro da igreja, ou seja, as pessoas continuavam se prostituindo. E, irmãos, isso é prática, eu sei que não acontece aqui, e é prática, irmãos, que é da nossa velha natureza, o nosso corpo pertence a Deus. Glória a Deus. Na vida íntima, né, a vida sexual, que é tão explorada nesse mundo, o corpo da gente, que é cristão casado, é para o esposo, para a esposa ou para o esposo. Os que não são casados, irmãos, é para Deus e acabou. Que nós somos morada de quem? Do Espírito Santo. Então, guardemos isso, porque nós não podemos embalar no que se chama essa cultura gospel e achar que misturou tudo. Não misturou, irmãos. A igreja continua sendo sal da terra e luz para esse mundo. Glória a Deus. É por isso que você olha assim, eu sou morada de Deus. Botei meu shortzinho lá, os pastores usam bermuda, às vezes vai numa praia, bota lá o seu short. Irmãos, nós estamos sempre conscientes, eu sou morada de Deus. Eu sou lindo para Jesus. Pastor Richard citou alguma coisa aqui, né, que é sobre alimentação. Às vezes nós, irmãos, claro, tem uns que são mais rigorosos, detalhados na alimentação, mas nós estamos fazendo isso porque somos morada de quem? De Deus. Se eu sei que uma coisa vai me matar, vai fazer mal, vai prejudicar a minha saúde, para que eu vou fazer isso? Eu estou indo contra, destruindo aquilo que Deus me deu. Deus me deu saúde e às vezes eu tenho uma prática que eu sei que eu estou acabando com a minha saúde com aquela prática. Para que eu vou fazer isso? Glória a Deus, irmãos, amém?
Se eu sei que eu tenho que dormir tantas horas, para que eu vou ficar por hábito, passando uma noite jogando e perdendo horas de sono? Isso não é mais prática para a nossa vida, porque eu sei que eu estou matando o meu corpo. E Deus um dia vai me pedir conta disso. Crê ou não crê, irmãos? Amém? Vai pedir conta a gente. Se Ele nos deu saúde, então a gente tem que cuidar sim. Cuide bem, irmão, do seu corpo, né? Cuide bem daquilo que você pode. Isso é consciência da nossa parte. Se a alimentação, eu sei que isso me prejudica, irmão, abolir. Porque eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas nós adoramos a Deus em espírito e em... Guardemos aquilo ali, irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pertence a Deus. Lembre sempre disso. Você pode estar no meio de 100 pessoas que se comportam diferente. Mas você tem que saber, olha, aqui tem um que é propriedade, tem dono. Eu sou propriedade de Deus. Certo? Amém? Em mim está a luz do Senhor. Depois, irmãos, vem outra referência ali ao Espírito Santo. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos já leram esse texto? Né? É o cumprimento, né, da ação do Espírito Santo. A gente colocou ali um momento em que nós, que cremos no batismo com o Espírito Santo, falamos, foi o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, é algo, uma porção muito maior que nós buscamos diante de Deus, além de sermos morada de Deus. É para fazer super crentes? Não, irmãos. É graça de Deus para a nossa vida, para enfrentarmos os desafios e aquilo que Deus tem para a gente desempenhar nesse mundo. Amém? Amém? Todos podem pedir a Deus batismo com o Espírito Santo, mas pastor, como é que é batismo? Irmãos, é uma plenitude, algo muito maior ainda para a nossa vida. E Atos 2 relata, né, que eles estavam ali reunidos em oração. Quando cumpriu-se, ali era o dia de Pentecostes, né? Cumpriu-se, começaram a falar em outras línguas, idiomas sim, mas também, irmãos, a Bíblia diz que, não só nesse momento, em outros momentos, que falavam, o mundo hoje, né, fala que isso é loucura, mas é sua intimidade com Deus. Amém, amados? É algo que nós temos e precisamos buscar. Isso se busca em oração, isso se busca em comunhão com Deus, isso se busca pedindo. Eu acho que eu até desisti, eu nunca tive uma experiência maior com Deus. É só pedir, irmãos. O mesmo Espírito Santo que, quando o Carlos Gevu disse que falou para o filho dele lá, essas palavras, é o mesmo Espírito que está conosco todos os dias. E ele vai transbordar. Glória a Deus. Tem os dons do Espírito Santo. É para a gente buscar. E a gente vai ter aulas, em outro momento, em outras circunstâncias, que a gente possa falar um pouco mais disso. Mas a igreja aqui, que está aqui reunida hoje, repito, desde que está aqui ao Gabriel que está lá na porta, irmãos, nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito Santo. E nós buscamos essa plenitude e que cada um de nós, irmão, nós cremos no batismo sim. Nós somos uma igreja chamada pentecostal, né, numa linguagem para a gente entender. Nós somos sim, irmão. Você pode levantar sua mão, dar glória a Deus, aleluia, glorificar o nome do Senhor. Você tem liberdade para isso. Amém? Você quer falar, Tílio, por favor? Ali, Efésios 5:18, na última parte diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aparentemente pode deixar de ser cheio, de ir se desgastando ou se esvaziando. E olhando aos 42 anos da Irmandade Metodista Ortodoxa, IMO 42, a história da nossa igreja, da nossa casa, aqui onde a gente está se congregando, a raiz dela é quando aproximadamente 14 jovens buscavam o batismo do Espírito Santo. E o que nós somos hoje é o resultado daquela busca intensa do batismo do Espírito Santo. E isso aconteceu que se encheu esta igreja do batismo do Espírito Santo. Mas como também se encheu, pode ir se esvaziando.
E o que eu estou falando aqui é ter zelo por buscar sempre o batismo do Espírito Santo. Talvez alguns ainda não foram cheios do Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. E de que, assim como o senhor falou, pastor, que busquemos isso, que estamos livres aqui para buscar ser cheio do Espírito Santo. Não há limites para que o crente, para que o congregado aqui possa ter essa experiência sobrenatural, extraordinária, maravilhosa, uma intervenção do céu aqui na terra. Ser cheio. Só isso. Amém. Nós entendemos, Atílio. Fernando? Obrigado, Atílio. Nós entendemos sim o que o evangelista Atílio está falando para nós. Eu estava aqui e o Espírito Santo de Deus estava fazendo eu refletir. Olha o cuidado que o Espírito Santo de Deus tem com a gente, o amor. Por isso que o inimigo de nossas almas tenta contra a gente, que ele era o queridinho. Por isso que ele tem esse ódio, ele veio para matar, roubar e destruir. Porque ele sabe o amor que Deus tem e o Espírito Santo pela nossa vida. Glória a Deus. O Atílio até ali leu, né, irmãos, citou: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, irmãos, essa pneuma, né? Essa força para que a gente caminhe. E Paulo está dizendo a uma igreja: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Já viram aquele linguajar? Fulano enche o pote, né? Se embriaga, né? Encheu o pote. Paulo está dizendo, olha, não embriagueis, ou seja, não enche o pote com vinho, não. Enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra encher, irmãos, quer dizer se encher continuamente. Né? A gente pega uma bolinha de encher, por mais que a gente encha ela e coloque lá no lugar, se ela ficar parada, você vai ver que, não sei como, mas ela perde aquele ar, né? Fica pequenininha. Não é isso, Adriana? De vez em quando você faz uns enfeites, não faz? Aí a arrumação, né? A Adriana é a irmã dela, né? O Aires também é... Aires auxiliar, né? Auxiliar. Mas fica bonito, né? Mas aquilo ali... Então, a palavra é, irmãos, guardemos aí, irmãos, a nossa igreja... Quando eu digo a nossa, porque nós estamos falando da igreja local. Mas a igreja do Senhor é chamada para ser cheia do Espírito Santo. São experiências, irmãos, que nós vamos ter na nossa vida, que vão marcar a nossa vida, que vão ser base para a nossa vida. Sustento para a nossa vida. Pneuma é para Deus nos dar força, condições para caminhar. Pedir o Espírito Santo, irmãos, todo mundo pode, Senhor, eu quero ser cheio, me encha do teu Espírito Santo. Oi? Não tem como. Senhor, o vinho é líquido e o Sim. óleo é líquido, são símbolos, né? Esse vinho é a alegria mundana, são os prazeres do mundo. Então, se tua vida que é um vaso, está cheio das coisas do mundo, como o Espírito Santo vai estar ali? Vai transbordar e não vai entrar. Então você tem que aquele hino antigo, desemborca o vaso. Sim. O vaso tem que emborcar para jogar aquilo que é do mundo fora e desemborcar para o Espírito Santo tomar o espaço que é de direito dele. Isso. Então, as pessoas e aí não se pode andar dois juntos se não houver um acordo. Não adianta você estar caminhando, dizendo que caminha com o Senhor, vivendo o mundo. Não se põe vinho novo em odres velhos. É necessário que haja um renovo, é necessário que o Espírito Santo tenha realmente o espaço que é de direito. Então eu vou falar mais, é de direito dele. Amém. Mateus 25, não é? Fala a parábola das virgens loucas e as virgens prudentes. O que faltou nas loucas? O que faltou, irmãos? Azeite. Azeite, né? Eles tinham as lâmpadas, tinham tudinho. Mas faltou azeite.
que é o Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós não tivermos essa ação forte do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos estar cheios de outra coisa. E nós somos facilmente influenciados. Estar num culto nunca vai ser prioridade para a nossa vida, porque nós estamos sobrecarregados com outras coisas. Pastor, está em culto, a gente precisa estar em todos os cultos? Não, irmãos, mas a gente tem aquele sentimento, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso traz em nós, não, eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar lá em comunhão com a igreja, né? Isso é prioridade para a minha vida. A gente tem o pastor Zé Ricardo aqui, como tinham outros, né, que passaram por esse momento. Eu passei bem antes um pouco, mas, irmãos, talvez priorizasse estar lá num campo de futebol. Poderia ser mais forte. Mas quando nós temos a ação do Espírito Santo de Deus, eu só estou dando um exemplo básico, irmãos. Eu jamais conseguiria estar em outro lugar sabendo que esse momento é um momento de comunhão com os meus irmãos e com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Jamais, irmãos, estaria incomodado por saber isso. É claro, todos nós, né, o início aqui agora de janeiro, Marta tem férias no trabalho, eu tenho, saí 15 dias. Irmão, me faz uma falta. Porque gostaria de estar. Você está privado disso? Não, irmãos. Mas eu sei quais são as minhas prioridades quando eu estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É muito bom a gente estar aqui junto, irmãos. É muito bom. Certo? Não é para fazer lobby com a IMO 42, não. É porque, irmãos, nós amamos estar na casa do Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. É um caso de enfermidade? Isso me limita. Isso me limita. Né? É um hobby que eu tenho lá fora, de ou futebol, ou passeio, ou alguma coisa. Mas, irmãos, quando eu estou comprometido com a obra de Deus, eu sei quais são as minhas prioridades. E nada vai tomar aquele lugar. Amém? Cito uma situação prática, eu estou falando de coisas práticas. Pode ter a decisão do time de futebol, do meu time, às 6 horas da tarde, não vai fazer diferença nenhuma. Eu prefiro estar na casa de Deus em adoração, em louvor ao Senhor. Mas se, naquele momento, o jogo de futebol está sobrepondo esse momento, alguma coisa está errada. Alguma coisa, é um sinal de alerta. Por isso diz, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, são as distrações, são os vinhos da vida, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que nós desejemos, irmãos, que o meu coração e o seu coração estejam ardendo pela presença de Deus. Glória a Deus. Ardendo pela comunhão com o Senhor. Teve alguém que levantou a mão? Queria falar alguma coisa? Perdão. Bom dia para a igreja, na paz do Senhor. Ontem eu fui visitar o meu irmão, ele não é evangélico. Quando eu entrei na casa dele, eu percebi que o Senhor falou comigo, você tem que orar dentro dessa casa. Porque a minha cunhada, ela está doente, muito doente, ela está com câncer na garganta. E naquela casa não tem o Senhor. Eu sempre reclamo com meu irmão, ele conversa comigo, 10 palavras, 9 é palavrão. E ontem eu senti no meu coração que eu devia orar pelaquela família. Porque ela chegou do hospital ruim. Nós estamos esperando no Senhor, porque ela está muito mal. Então, o médico mandou ela para casa, porque nós somos do Senhor, nem sabemos o que estava a acontecer. Eu fiquei lá umas 4 horas conversando e eu quieto. E o Senhor falando, você tem que orar, você tem que orar. Aí eu falei, meu irmão, eu vou embora. Eu posso orar aqui na sua casa? Ele parou, não pode. Aí eu fiz a minha oração, eu e minha esposa oramos,
eu saí com o coração alegre, porque ele aceitou a oração. Eu agradeço a Deus por isso. E eu creio que o médico não pôde fazer, e o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem te moveu a isso, pode ter certeza, Carlos, é o Espírito Santo que está na nossa vida, né? Que impulsiona, que fala, né? Então, olha ali, Atos 13, versículo 2. Diz que o Espírito Santo fala. A pastora Marta, acho que está com o texto aberto aqui, não está? Por favor, pode ler, pastor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso. Então, o Espírito Santo, de acordo com esse texto, ele fala. E nós já falamos aqui, né? Muita gente aqui já ouviu e ouve. Então, o Espírito Santo, repitam comigo, o Espírito Santo fala. Fala, irmãos, tá bom? Ele fala. Ele pensa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Você está, Marta? Pode ler também, por favor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Então, irmãos, ele sonda pensamentos, ele pensa, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Você pode estar sentindo uma coisa no seu coração. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por esse momento. E às vezes você está ali e daqui a pouco você ouve Deus falando. Mas como que? Você só estava pensando. E o Espírito Santo vai lá e... Não é assim não. Eu vou te dar essa resposta, eu vou te dar essa vitória. Glória a Deus, irmãos. Porque, irmãos, você pode não estar antenado, mas o Espírito Santo está, conectado em você. E ele sabe de todas as coisas. Cabe a nós nos enchermos dele para desfrutarmos cada dia mais dessa intimidade. Ele sente. Você acredita que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quantos acreditam, irmãos? Nós podemos, mas pastor, ele é Deus, ele não é homem, mas ele se entristece. Se eu e você fazemos uma coisa errada, se eu e você, eu dei um exemplo agora há pouco da vestimenta, se vestimos de forma inadequada, isso entristece o Espírito Santo. O que é entristecer, irmãos? Eu não gostaria que ele tivesse feito isso, né? Vamos ler o texto então, Efésios 4:30. Quem estiver aí com a sua Bíblia, pastora Deise, está com a sua Bíblia aberta aí? Dá, pastora Deise, por favor. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus, irmãos. Você pode dar um sorriso e dizer glória a Deus? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é selado, irmãos? Está com a marca ali, irmãos, de qualidade, de propriedade, de fabricação, de tudo. Você está selado para o dia da redenção. Já ouviram aquele homem que testemunhou um dia que ele se converteu porque ele era um bruxo, foi no cemitério lá e queria fazer uma oferenda com um corpo lá de alguém, e a própria coisa ruim lá apareceu e falou, não faz isso não, porque o lá de cima falou que isso aí é propriedade dele. Né? Irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né, no qual estáis selados. Irmãos, nós estamos com um selo para o dia da redenção. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar, seremos arrebatados. E você vai, querido, porque você tem um selo na sua vida. Você vai, irmãos, porque você tem uma marca na sua vida. Você vai porque você é propriedade de Deus. Não confunda produto, né? Não é nada daquela coisa lá. Você é propriedade de Deus. Você vai. Glória a Deus, irmãos. Você vai, Viviane, porque você tem a marca.
Você é propriedade de Deus. Wanda, você vai, porque você tem a propriedade. O Espírito Santo é que sela a cada um de nós para o dia da redenção. Só que nós não podemos entristecê-lo. Como há pouco o Atílio disse, apagá-lo na nossa vida. Certo? Senão o produto pode perder a qualidade, a validade, apodrecer. Então, é aquilo ali, irmãos, ele se entristece. Então guarda isso, ele se alegra, mas ele se entristece. Ele tem vontade, Atos 16, 7, e nós estamos aqui caminhando para o encerramento. Atos 16, 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele tem vontade. Em alguns momentos, irmãos, você vai ver o Espírito Santo dizendo assim, você não vai, ele vai te impedir. Amém? Foi impedido. Os impediu de ir. Através da oração. Amém. Então, ele tem isso, irmãos. Ele age. Eu fui visitar uma pessoa e eu fui assim, eu vou visitar fulano e vou contar até uma história difícil que eu estou passando. Fui. Voltei para casa e falei, Marta, foi tudo diferente. Deus, eu é que tinha que falar uma porção de coisa. Eu fui lá, falei, orei, intercedi, fui abençoado e a pessoa abençoada. O Espírito Santo é quem guia, irmãos. Como às vezes você está em casa, alguém bate lá na porta da tua casa, vem aqui para orar com você. É ou não é? Isso já aconteceu comigo? É rapidinho. Só estou falando com você porque você é minha esposa, eu falo rapidinho. Né? Então, irmãos, a paz do Senhor. Falando sobre que o Espírito Santo fala e ele conduz, vínhamos orando há um tempo por uma situação. E passou tipo um ano, nada acontecia, aí eu falei, Deus, não é a tua vontade mesmo, Senhor, isso acontecer não. Amém, Jesus, já que não é, a gente foi lá, procurou e não encontrou. Irmãos, aí passou esse tempo e eu estava assim na minha pia, assim, estava no tanque, lavando as roupas, botando na corda, e eu falei assim com Deus, Senhor, eu pensei assim, sabe aquela oração só de coração e mente? Senhor, se for de ti, aquela pessoa que sumiu vai vir aqui e vai me oferecer tudo que a gente está precisando. Irmãos, não deu meia hora. Meia hora. O meu irmão chegou e falou assim, vim te falar uma coisa, irmã. Eu falei, fala, o que é? Mas eu não imaginava nunca que seria isso. A moça veio, tá lá em casa, passou e falou, diz para tua irmã que eu vim hoje, mas eu só vendo se for para ela. Só faço o negócio se for com vocês. Irmãos, é o Espírito Santo que nos ouve, amém? Isso não é só com a minha vida, não, é com a sua vida também. Isso é para te fortalecer, para quando você falar, Senhor, olha, está nas tuas mãos, você confiar, porque o Espírito Santo faz. Amém. Glória a Deus. Ele transforma o crente. Romanos 8:2. Então o Espírito Santo transforma a nossa vida. Coloca para mim, hein, Aninha? Romanos 8:2. Só para eu ler. Ele transforma o crente, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Tá? O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Eu acredito que o texto, irmãos, não é bem esse aí não, mas depois a gente corrige. Tá? Mas guarda isso, ele transforma o crente. Ele guia o crente. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tá? É ele quem ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la em nossas vidas. Então, ele guia
a nossa vida. E um texto, irmãos, que é para o nosso encerramento, é João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Acompanha aí. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode ter uma pessoa na sua família que não aceitou Jesus ainda. Ore por ela. Ore para que o Espírito Santo o convença ou a convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus é quem opera em nós. Então, qual é o seu entendimento sobre o Espírito Santo? Irmãos, que Deus abençoe a nossa vida, a igreja do Senhor, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Quem é o Espírito Santo? Ele está em você. Olhe para você todos os dias, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou morada de Deus, propriedade de Deus, eu pareço com Deus, porque quem mora na minha vida é o Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Pastor Zé Ricardo, Deus abençoe a sua vida. Irmão, você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele, tá bom? Façamos isso ao Senhor, porque a palavra de Deus é importante e é abençoada para a nossa vida.